de alegria. Agora, para o horário da noite, nós vamos chamar o nosso irmão, Sérgio Thyssen, que já esteve conosco, né, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, amigos. De novo aqui no Messésio, né, Sérgio? Virou nosso amigo cativo aqui. Você já esteve aqui ano passado presencialmente. Esteve agora à tarde com as poesias. E agora à noite, né, Sérgio? Nós vamos seguir com a palestra Brasil, um projeto, né? Do mundo e da realidade. Então, seja muito bem-vindo, Sérgio, para a sua explanação. Que Jesus o abençoe e o ilumine nessa noite. Letícia, muito obrigado. Eu queria também agradecer aos nossos amigos anfitriões que nos convidaram para este novo encontro, que eu diria um encontro de luz, pelas temáticas, pela presença de todos os amigos, tanto aqueles que estão fazendo parte dos estudos, como que divulgando-os, mas também pelo fato de que tantas pessoas queridas estão participando conosco. Então, é um momento de muita gratidão e nós gostaríamos de, como que, iniciar propriamente o nosso estudo. Acredito que vocês estejam por este Brasil afora, muitos de vocês em outros países também, graças, como a Letícia lembrou, a esses recursos novos que nós possuímos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu gostaria de lembrar, quando nós estamos lembrando, por assim dizer, do livro, o livro, como vocês sabem, ele é da autoria de Humberto de Campos. E este livro, ele foi publicado em 1938. Pois bem, é um livro que, portanto, há muitas décadas, veio a ressaltar de uma maneira inesperada, de uma maneira até então desconhecida, conteúdos a respeito de um país, dentre aproximadamente 200, que fazem parte propriamente da ampla geografia da Terra. E naquela altura, ninguém podia imaginar que estas coisas seriam trazidas ainda mais pelo mais importante médium querido, Francisco Cândido Xavier, da história recente da humanidade, por este espírito Humberto de Campos, como que trazendo considerações muito preciosas sobre a nação chamada Brasil. Em 1934, 4 anos antes, Humberto de Campos, que era exatamente jornalista, escritor, havia escrito diversos títulos, diversas obras, ele uma vez desencarnando em 34, como que em 36, ele já começa a escrever por Chico, e em 36 e 37 ele publica 2 outros livros, e então ele em 38 conclui o livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que denota todo um preparo deste autor, deste escritor. Talvez vocês não tenham conhecido, mas ele era membro, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, que é um sonho de todos os escritores, ocupava a cadeira de número 20 e, portanto, ele era um intelectual muito conhecido no Brasil inteiro. Em 36, ele publica Palavras do Infinito e, em 37, Crônicas de Além-Túmulo. E aí, em 38, o livro em questão. Naquela altura, 1938, nós vivíamos na humanidade um período muito conturbado.
porque em 1º de setembro de 1939, nós tivemos a deflagração da Segunda Guerra Mundial. De tal maneira que a Alemanha nazista invade a Polônia, e aí depois há como que um espalhamento do conflito por quase que toda a Europa. Então eram tempos muito difíceis e, de certa maneira, se vivia o fascismo na Itália, o comunismo na Rússia, no chamado stalinismo, e, ao mesmo tempo, algo ainda tão grave quanto, pelo menos, o nazismo na Alemanha. De tal maneira que, naquela altura, muitos pensadores acreditavam que não haveria mais como que esperança para a sociedade, porque aquele conflito foi envolvendo gradativamente milhões e milhões de pessoas, no chamado Holocausto, inclusive, onde tivemos um número altíssimo de vítimas, e foi, por sua vez, o fenômeno, em termos de guerra, que mais gerou vítimas na história, como que da humanidade. Então, ninguém poderia imaginar que um país desconhecido, como era o Brasil na época, porque ele não fazia parte do cenário, ele, então, desses anos para cá, ele fosse como que ganhando toda uma repercussão nesse tal imenso cenário, vamos dizer assim, da civilização, da sociedade e no concerto das nações, né? Então, vale a pena nós nos lembrarmos que naquela altura em que o livro foi publicado, nós tínhamos como que um país completamente desconhecido. Como o título do livro diz, Coração do Mundo, né? Então, isto é algo muito, vamos dizer, preciso e, ao mesmo tempo, muito significativo, haja vista que ali, nesta ideia, a espiritualidade deixava para nós, através de Humberto de Campos, fazendo parte da equipe de Emmanuel, com Chico Xavier, que nós tínhamos como que um planeta e uma humanidade composta de muitas células, de muitos tecidos, de muitos órgãos, de muitos sistemas orgânicos. Então, a analogia com a ideia de Brasil-coração também nos faz refletir sobre a questão e a ideia de um organismo vivo, o planeta Terra, a sua humanidade. Então, trazer para o Brasil a responsabilidade de coração, como médico, vale a pena nós nos lembrarmos que o coração é órgão vital. Se o coração não funciona bem, todos os outros tecidos e órgãos e sistemas orgânicos ficam naturalmente comprometidos. E se o coração para, a pessoa, o organismo vivo, sucumbe, morre, por causa da relevância dos batimentos cardíacos e no sentido dele ser o grande mantenedor, como que da vida do tal organismo. Então, vale a pena nós nos lembrarmos, um outro aspecto de reflexão é que o coração, ele envia oxigênio, ele envia nutrientes para absolutamente todas as células. As mais diminutas, como que estruturas da vida, que são as células, que se juntam aos trilhões no organismo físico, né? Na verdade, dependem da nutrição que o coração oferece, como que a partir do que nós chamamos de circulação sistêmica. Então, com isto, nós também tomamos a ideia, não é, do autor em termos de o mundo ser um grande organismo vivo, mas em que todos os órgãos são importantes. Se o fígado não funciona, os pulmões, o pâncreas, o baço, a medula óssea, o cérebro, tudo precisa funcionar, tudo tem valor. Só que o coração,
ele tem um sentido, de certa forma, mais relevante. Mas ele é integrado no grande todo. Daí a comparação com a biologia do ser humano ou dos mamíferos, a ideia de coração de um amplo sistema orgânico. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que, em meio a essa consideração da espiritualidade, há um princípio da solidariedade. Há uma ideia de que todos os órgãos, tecidos e células são igualmente importantes. Mas, claro, a questão do coração tem como que algo a mais, não é? No sentido das nossas considerações. Lembrando, portanto, que naquela altura ninguém conhecia nada do Brasil. Ou se conhecia muito pouco, né? Estamos em 1938. Nós também poderíamos refletir, numa certa altura, o que a espiritualidade coloca na obra, no sentido do que ela espera dos brasileiros. Os brasileiros de então, os brasileiros na atualidade e os brasileiros que virão a viver aqui como que no futuro, não é? Sejam outros espíritos, sejam aqueles que em parte estão por aqui agora. Quando nós vamos para o prefácio, nós vamos encontrar Emmanuel, é ele que faz o prefácio, é ele que apresenta Humberto de Campos para nós, né? Para os leitores de todas as décadas futuras, e aí ele diz, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. De tal maneira que vale a pena nós considerarmos isto também, a ideia de que não são elementos do próprio autor espiritual, que é Humberto de Campos, nem do próprio Emmanuel. Esse conjunto de noções históricas vem a fazer parte como que dos anais da história da humanidade. E aí vale a pena a lembrança de que existe uma coisa muito bonita que a doutrina espírita nos enseja, que é nós podermos ter notícias de elementos da história humana que sejam exatamente aqueles como eles se deram e aconteceram no passado. Porque uma coisa é a história presumida de historiadores encarnados. E por que encarnados? Com as suas limitações. Mas, como no livro A Caminho da Luz, A Caminho da Luz é uma síntese da história da humanidade. Num livro pequeno, altamente significativo, um livro astro, eu diria, como outro livro astro agora, para nos dizer algo substancioso sobre a história do Brasil, mas não de um Brasil isolado, de um Brasil, vamos dizer assim, no grande contexto geral da humanidade. E Emmanuel continua, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. E por que ele, Emmanuel, fala nestes termos? Porque houve, aliás, alguém que Emmanuel colocou no prefácio, que é Humboldt. Humboldt era um naturalista de origem alemã, germânico, e que visitava toda a América do Sul. E ele, quando chega no Brasil, ele fica muito surpreso com tudo o que ele via, portanto, muito antes do livro ser publicado. E aí ele fica como que perplexo quando ele navegou em alguns rios da Amazônia. E aí é a expressão dele. Isso não deixa de ter valor e de ser belo também na obra, a lembrança de Emmanuel. Humboldt, que era alguém conhecido na ciência no mundo inteiro na época, é conhecido hoje ainda por muitos que trabalham na área, ele dizia, estou diante do celeiro do mundo. Só que Humboldt não era espírita, nem espiritualista, o que se sabe. Então ele dizia isso
como celeiro no sentido do alimento, da floresta, das árvores, da terra que poderia ser cultivada, gerando como que alimento para todo um grande cenário, talvez todo ele, da própria terra, do planeta e dos povos. Por isso, Emmanuel diz assim, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais, não está somente dos povos mais pobres do planeta, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, Emmanuel está trazendo um conteúdo de muito valor, por um médium inquestionável, né? De tal maneira que ele traz a ideia, vamos dizer assim, em termos de uma previsão, né? É como se houvesse um programa para ser levado a efeito ao longo de um determinado prazo, mais curto ou mais longo, mas, obviamente, como que a partir do esforço de um grande número de pessoas. E Emmanuel ainda diz no segmento, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, ele chama a hora proeminente, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então, quando nós fazemos esta leitura, haja vista que são pessoas de maior credibilidade, um espírito por um médium, né, trazendo coisas assim tão claras para nós temos mesmo que considerar isso tudo, prestarmos atenção e irmos como que trabalhando estas coisas nas nossas reflexões, né? Então, de certo modo, como nós vamos ver daqui a pouco, as coisas foram colocadas pelos espíritos mais preparados da história do planeta. Então, de certo modo, o Brasil já é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Como as coisas vão acontecer depois, diante de todas as dificuldades que nós temos hoje, nós não sabemos. Mas em termos de previsão, de programação, e eu diria, em termos do ponto de vista magnético, a Terra já é, e de certa maneira, deverá continuar sendo como que o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas vamos adiante. Todos os livros, claro, têm os seus índices, e vale a pena aqueles que leram há mais tempo ou não leram ainda, olharem o índice, e vocês terão uma bela ideia de tudo aquilo que, capítulo por capítulo, o autor vai trazendo. Desde a ideia, coração do mundo, pátria do Evangelho, até lá embaixo, a República, a Federação Espírita Brasileira e o Espiritismo no Brasil. São os dois extremos deste índice extraordinário desta obra. Então, assim como Emmanuel fala em hora proeminente, nós também podemos falar em hora estelar, como do tipo está escrito nas estrelas, vamos dizer assim. E aí nós podemos refletir, não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da Vinha missões importantes a desempenhar na grande seara do mundo, também os povos são convocados
a expressivas tarefas de ordem planetária, às vezes de relevo excepcional. Mas, igualmente, aí, vejam, funciona plenamente o livre-arbítrio, que agora, por se tratar de uma coletividade, de um país, de uma nação, é um livre-arbítrio coletivo, a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. De tal maneira que nós podemos fazer um breve retrospecto, lembrando que na história recente da civilização ocidental, encontramos o povo hebreu a receber o chamamento direto de Jesus para a tarefa de liderança espiritual da humanidade, munido da mensagem evangélica que em primeira mão lhe foi entregue. O povo hebreu, infelizmente, não soube entender a sua hora proeminente ou estelar. Rejeitou a dádiva sublime e mergulhou na noite milenar das dores crudelíssimas de sua própria dispersão. De tal maneira que depois o cristianismo chega a Roma e soa a grande hora da civilização cristã no mundo, para que se aproveitasse o formidável aspecto da infraestrutura político-social do Império Romano. Mas, embriagada de ódio, de sangue, de prazer, de ouro, de ódio, de intolerância e de orgulho, Roma assumiu a infeliz posição de cruel perseguidora de Jesus. Lembrando apenas que, sob Nero, os cristãos são espezinhados, torturados, entregues às feras e queimados nas praças. Quando nós nos lembramos disso, nós ficamos muito claramente com a ideia de que mundo é esse. O que é um mundo de provas e expiações? O que é uma humanidade semi-primitiva, uma humanidade atrasada? Uma humanidade, vamos dizer assim, que ainda tem ilhas de primitivismo, mesmo que ainda possa ou já tenha elementos já como se a passos lentos no caminho da regeneração. Mas nós precisamos nos lembrar que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma perspectiva para o futuro, mas ainda a ideia sendo trabalhada no contexto de um mundo muito atrasado, não é pouco. Muito bem, vale a pena nós também nos situarmos nesse sentido. Nós gostaríamos de lembrar que a França é também um exemplo de hora estelar, porque nós tivemos, quando nós nos lembramos de Allan Kardec, nós nos lembramos de uma França com Joana d'Arc, de tal maneira que a vinda do codificador, ela é preparada já no contexto de Joana, senhora de França, porque a França vivia sob domínio da Inglaterra e ela precisava ser livre para algumas etapas que viriam depois, não é? Então, nós tivemos uma médium extraordinária, sem derramar sangue. A sua espada nunca viu uma gota de sangue qualquer, como está no livro Joana d'Arc, de Leon Denis, de tal maneira que nós vamos ver a França livre. E depois nós vamos viver, por providência do alto, o período do iluminismo francês. Era a hora estelar da França. De tal maneira que vários pensadores intelectuais, como D'Alembert, como Diderot, como Jean-Jacques Rousseau e outros, né, vieram a contribuir, enfeixando nas enciclopédias todo o conhecimento que havia na época. Depois nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos agora mais um 14 de julho, a queda da Bastilha comemorada em tempos de pandemia, como foi possível, e a ideia de que as ideias, portanto, da Revolução, elas eram, vamos dizer, filosoficamente, muito próprias para aquela época, porque era época para aquilo.
né? Só que depois nós tivemos um período de uma década, que foi o período do terror, não é? Com Robespierre, com Marat, com a guilhotina e coisas lamentáveis que aconteceram ali. Mas os ideais da Revolução permanecem até hoje. A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ela desempenhou, em parte, a sua, como que, tarefa. De tal maneira que é essa França que é o berço da doutrina espírita, porque foi preparada e nós tivemos depois o advento da codificação kardeciana, e nós poderíamos dizer, acenderam-se na França como que as luzes do Consolador prometido. Não é verdade? Só que depois acontecem várias coisas, né? Vaidade, nepotismo, cobiça, violência, acabaram imergindo a Europa inteira no negativismo e na incontinência. E Jesus, então, faz a ideia, programa com os seus assessores, eu diria, a mudança, né, da árvore do Evangelho da Europa para outras terras, que seriam, no caso, as terras úberes da América. Há uma frase no Evangelho de Mateus que diz, portanto, Jesus dizendo, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, reparem, nós vamos ver isso em Mateus, escrito há 2000 anos, aproximadamente. E a ideia qual é? É como se tudo Jesus já enxergasse, porque nos conhecia a humanidade, a realidade, o quanto nós éramos mais atrasados ainda do que somos agora, e ele sabia que nós viveríamos como que esse tipo de deslocamento. Então, quando nós nos lembramos dessa frase do Evangelho de Mateus, nós poderíamos perguntar que nação teria condições de fazer cumprir esta como que profecia de Jesus. E aí, Humberto de Campos, no livro este, responde, Jesus transplantou, vejam, da Palestina para a região do Cruzeiro, a árvore magnânima do seu Evangelho. E quando se fala em Palestina, porque muitos de nós poderíamos pensar em termos de que a árvore veio da Europa, da França, onde o Espiritismo não como que se estabeleceria dentro de um primeiro planejamento, mas não é bem assim. Na verdade, a árvore tem a ver com muitas coisas, e nós precisamos considerar essa simbologia da árvore, como vamos ver daqui a pouco, pensando em termos de a raiz da árvore, o tronco e a copa da árvore. Mas seguindo adiante, de certa maneira, a transplantação da árvore, ela foi feita. E nós nos lembramos que levar uma árvore, deslocando-a de um lugar para outro, não é simples. A árvore cresce, a árvore tem uma história. E a árvore se adaptou a certas circunstâncias, experimentou as intempéries e uma série de questões próprias da sua história. De tal maneira que nós vamos ver Humberto de Campos dizendo, a fim de que, por que a transplantação? A fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Então, quando nós lemos um espírito preparado dentro da equipe de Emmanuel, falando através de Chico, e como que desta forma, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. É a ideia do coração pulsando e vibrando para a humanidade inteira, pelo alto significado da sua, vamos dizer, tarefa, da sua programação.
Muito bem, nós hoje poderíamos dizer, não é, ou pensar, tanto tempo depois, diante das dificuldades, não é, que nós temos no Brasil, nós podemos duvidar muito bem de tudo isso, não é? Porque vocês vão concordar comigo que nós não imaginávamos de vivermos nas últimas décadas tudo isso que vem sendo notícia na realidade, né? Depois nós vamos fazer um inventário sobre os problemas atuais que nós temos no mundo, mas, por assim dizer, e muito significativamente, no nosso país, que é o Brasil. Nosso país hoje, porque somos brasileiros, mas nós todos somos cidadãos do mundo. O Brasil é um país novo, tem 500 anos, mais ou menos. Nós somos muito mais antigos do que isto, de tal maneira que nós todos viemos para cá espiritualmente dentro de projetos de evolução individuais, mas também aqueles que reúnem os indivíduos em projetos coletivos a bem de todo o organismo vivo, que implica todos os órgãos, portanto, todos os países, e muitos vieram propriamente para o Brasil. Então, reparem, apesar de todas as dificuldades, que não vamos enumerar agora, os brasileiros apresentam índole pacífica. Isto é inquestionável. Provas e expiações, desde os tempos coloniais, foram moldando o caráter da gente brasileira ao longo de séculos. Acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Intensa miscigenação racial e cultural, favorecendo a integração. Vocês veem o exemplo, depois do terremoto em Porto Príncipe, no Haiti. Quantos haitianos vieram para cá compor a sociedade brasileira? A crise importantíssima que se demora até hoje na Venezuela, na verdade, quantos venezuelanos vieram para como que os estados vizinhos, e hoje nós temos haitianos e venezuelanos, como também de outras nacionalidades, lá até distantes da sua origem, no sul do Brasil. A ideia qual é? Temos um povo acolhedor. De tal maneira, isso tem a ver com o planejamento para o futuro do Brasil, do povo brasileiro, mas a bem de toda a comunidade universal deste mundo, claro. De tal maneira que os povos imigrantes não são discriminados. Eu gostaria de ler aqui, eu estou me dando conta quando eu preparei, o Grupo Ismael na Federação Espírita Brasileira existe há mais de 100 anos. E lá no início ele era chamado de Grupo Confúcio. E nós vamos encontrar uma mensagem das muito raras do anjo Ismael, trazendo algo mediunicamente. E como naquela altura em que funcionava o Grupo Confúcio, os médiuns, havia alguns muito preparados, ele diz mais ou menos assim: vale a pena rememorar para a edificação das novas gerações. Estamos falando de 100 anos atrás. As previsões de Ismael em rara e eloquente mensagem de transcendente significação no Grupo Confúcio, eis que ela resume a orientação espiritual no que diz respeito à missão do Brasil. Ou seja, o que Ismael disse mediunicamente é anterior à publicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que só foi publicado, claro, em 1938, como vimos. E o anjo Ismael diz assim: o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente,
pelos costumes cristãos. Ele não deu prazo, mas ele deixa isso de um modo muito afirmativo. E ainda ele segue dizendo: cumpre aos que ouvem os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, que somos todos nós, que aqui nascerão ou para aqui virão, de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. Anjo Ismael, há mais de um século. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão reunir-se debaixo deste pálio, que é bandeira, trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, diz Ismael, aí estarei eu. Quando se fala em transplante da árvore do Evangelho, nós voltamos a Mateus, a chamada parábola dos vinhateiros homicidas. E aí há uma frase, que é aquela: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Tudo indica que lá atrás, há 2000 anos, falando por uma parábola, ensinando para a cristandade e para a vida futura, ele estaria falando do Brasil a partir de uma certa etapa da sua história. Mas vale a pena, por isso mesmo, nós refletirmos. O que fará este povo escolhido da divina outorga que foi laureado? É uma outorga. Mas nós temos que pensar bem e cuidar muito bem de tudo isto, porque o retrospecto sugere que todos que foram relativamente escolhidos, nas suas horas proeminentes, na verdade, não cumpriram a programação. E assim como outros que nós recapitulávamos no início, lembrando do Império Romano, lembrando propriamente do mundo judaico, hebreu, e lembrando depois da própria França, mais modernamente, a ideia qual é? Algumas coisas foram cumpridas, mas muito distantes daquilo que era a programação encetada pelo mundo maior. Então, nós corremos o mesmo risco. Porque a ideia qual é? Missão de um povo não é imposição. É título de confiança e de esperança. Investimento de excelsas expectativas, sementeira que só pode germinar, florescer e frutificar se obtiver dos seus depositários os cuidados que merece. Então é verdade, voltando a Emmanuel no prefácio da obra, se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas de uma nova luz. E ele, Emmanuel, muito humilde, continua: peçamos a Deus que inspire os homens públicos. Vejam, meus amigos, queridos, a atualidade desta frase de Emmanuel em torno de 1938, quando foi publicada a primeira edição da obra que está sendo examinada no evento em São Gotardo.
peçamos a Deus, estamos em 2020, vejam só, estamos, portanto, há quase pouco menos de um século depois, que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles, os dirigentes, os homens públicos do Brasil, colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Muito bem. Os dias que nós vivemos hoje são dias tormentosos, porque vocês todos têm consciência disso. As crianças e jovens já estão lidando com notícias muito pouco alvissareiras a respeito da realidade do mundo e da realidade do Brasil nestes dias. De tal maneira, fazendo aquele inventário que nós tínhamos como que acenado, não é? Corrupção em todas as esferas de poder político. Violência familiar contra mulheres e crianças, inclusive. Pedofilia e prostituição infantil. Tráfico de drogas. Dependência química a níveis endêmicos e epidêmicos, gerando sofrimento, doença, dor e morte. Violência nas ruas e nas comunidades, níveis alarmantes de criminalidade. Em média, nos últimos anos, 50 mil assassinatos por ano. Em 2018, 51.558 pessoas morreram criminosamente. Presídios superlotados e degradantes. Maior população carcerária do mundo. 700 mil detentos. Comandos do crime no interior dos presídios. Corrupção e violência policial, milícias por toda parte, abortos induzidos aos milhares por ano. Há uma ideia no planeta de 1 milhão de abortos induzidos por ano no mundo. É uma estimativa, mas dá para nós uma ideia de um genocídio mundial a cada ano. E boa parte disso aonde? No Brasil. A ideia de saúde e educação públicas de péssima qualidade, com lindas exceções, claro, exclusão social das comunidades carentes, onde falta tudo, saúde, educação. E aí nós gostaríamos de lembrar que povo escolhido, eleito ou missionário, não garante o êxito da missão. Lembrando de novo, os hebreus se achavam eleitos. Aliás, muitos acham-se até hoje. Perderam a sagrada oportunidade que Deus lhes concedeu. Corremos o mesmo risco, apesar dos enormes preparativos do governo da vida. Não se pode aguardar que tudo aconteça sem as ações e contribuições da maioria, responsabilidades e compromissos de todos. Quando nós, como espíritas, refletimos sobre regeneração planetária, né, nós nos lembramos, nós mesmos, em estudos, em exposições doutrinárias, e outros tantos amigos expositores, vem falando sobre essa temática, né? E a ideia é de que parece que é algo novo, né? A ideia de regeneração. Algumas pessoas queridas publicaram livros, mensagens, artigos, vão chegando sobre esse tema.
Mas é importante nós nos lembrarmos que transição planetária é um termo da codificação kardeciana. Foi Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados. E há uma mensagem de um espírito chamado Arago, que é Arago, François Arago. Ele havia sido primeiro-ministro da França, era físico, astrônomo e matemático. Ele desencarna 6 anos antes e já vem fazendo parte da codificação. E é ali que ele fala, de uma maneira muito bonita, sobre a ideia de transição planetária. Transição planetária não é uma coisa que vai vir dos céus. Não é algo como uma chuva de bênçãos, ou flocos como se fossem de neve, não é? Contemplando genericamente a humanidade. E as pessoas, a sociedade, e os encarnados e os desencarnados. Porque nós não podemos esquecer que quando falamos em termos de Brasil, não é? Ou se falássemos em termos de qualquer nação, nós temos um grande segmento encarnado e nós temos um segmento maior ainda de desencarnados. Tudo isso faz parte da realidade, porque são, na verdade, 2 mundos como que diferentes, mas que fazem, através das sintonias psíquicas e a mediunidade, toda uma integração, toda uma ressonância psíquica. Então, voltando à ideia de que, em termos propriamente do Brasil, nós precisamos lembrar que nós estamos ainda muito como que distantes da nossa perspectiva e nós precisamos recordar estes aspectos. E aí vale uma ideia que é uma ideia de como as coisas aconteceram. Vocês leram a obra ou vão poder examiná-la mais adiante, mas nós gostaríamos de lembrar que quando foi, como se diz, por volta de 1375, 1380, Jesus se aproxima da Terra novamente. Ele veio aqui em poucas oportunidades, nos momentos mais decisivos da história do planeta, do mundo, da humanidade, não é? Haja vista que ele é o Cordeiro de Deus, guia e modelo, ele é o príncipe da paz, ele é o filho do homem, ômega, ele é o filho do homem, ele é o alfa e o ômega, de tal maneira ele é o governo. E ele, naquela altura, ele veio e se aproxima da Terra no sentido de perscrutar. 1000 e quase 400 anos depois que ele tinha estado, como estava o cristianismo que ele havia implantado na humanidade. E vocês imaginam o que ele se deparou. Ele não veio constatar o número de igrejas, o número de crentes. Ele não veio examinar os altares de pedra construídos pelo homem. Ele veio examinar o cristianismo e o evangelho no coração da humanidade. E qual foi a sua amaríssima decepção? Por quê? Porque ele justo desce do seu trono solar e chega justo na época das cruzadas, quando os católicos, desejando impor a crença, lutaram no norte da África, junto dos nossos irmãos muçulmanos, numa guerra que perdurou por muito tempo e gerou todo um morticínio naquela altura. E ele, então, altamente como que decepcionado com tudo que viu, ele vai encontrar com Eliu, ou Iléu, dependendo do idioma, não é? Se hebraico
ou sânscrito, de tal maneira que eles se encontram. E esse espírito, Eliu ou Iléu, ele é um espírito altamente preparado. Ele é chamado, como pelo próprio Emmanuel, o espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Isso não é pouca coisa. Isso é um espírito ligado ao mundo inteiro. E ele era um professor de judaísmo. Ele havia criado uma das mais importantes, havia duas, escolas do Antigo Testamento, da Bíblia e, portanto, do judaísmo, da história da humanidade. Muito bem, o outro era um espírito um pouco mais rude, mas altamente evoluído também. Pois bem, Eliu ou Iléu encontra-se com Jesus, os dois conversam, né? E há toda uma evidência da penúria moral da humanidade, não apenas quanto ao episódio do último quartel do século XIV, 1375 em diante. E aí eles começam a considerar, e agora? Como vai ser depois? Não é? O que nós vamos resolver diante desse cenário lamentável do que a humanidade fez com aquilo que era, vamos dizer assim, as sementes extraordinárias do seu amor, do amor divino de Jesus para o orbe terreno inteiro e a sua humanidade. E, vamos dizer assim, Eliu ou Iléu, se dando conta de tudo que havia junto a Jesus, eles resolveram. E Iléu, muito tímido, muito pesaroso, aos prantos, dizia: vamos criar um novo cenário para que o evangelho do teu amor floresça de uma vez por todas. E é como se Eliu ou Iléu, não que Jesus não soubesse, mas Jesus, muito pedagógico, muito didático, pergunta: que terra é essa onde nós poderíamos implantar a árvore dos meus ensinamentos? E aí, Iléu ou Eliu, muito elevado, né, começa a dizer: olha, quem sabe nestas terras mais ao sul, e começa a trabalhar a questão das chamadas terras úberes da América. E aí nós vamos encontrar a ideia deles como que combinando isso naquela altura, em termos de que, quem sabe, então, nós teríamos condições de recolocar tudo aquilo que já foi semeado outrora em termos de boa nova, do Evangelho do Divino Mestre, a favor do grande todo, do grande organismo humanidade, o conjunto de todas as nações, mas escolhendo um lugar, vamos dizer, para colocar a ideia de um coração que com a árvore cumprisse o seu papel. E a finalidade do Cristo, o planejamento de ordem superior, com ele como que no grande comando. Pois bem, e aí, em meio a muitas emoções, Jesus diz a Eliu: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada, vejam, nós todos aqui, eternamente ao meu coração. Eliu, as injunções políticas terão nela atividades secundárias. Jesus dizendo a Eliu: porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Se não temos isso hoje ainda, teremos de futuro, a não ser que não saibamos fazer a nossa parte.
Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações, antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Então, isto é, segundo Humberto de Campos e, por extensão, Emmanuel, Chico, palavras de Jesus a Eliú. A mais importante escola do judaísmo que a humanidade já teve foi construída e mantida por este do diálogo, que é Eliú. E aí vale a pena nós nos lembrarmos que o Brasil segue com as suas dificuldades. Nós não sabemos em detalhes como será no futuro. Mas todo este projeto teve tempo para começar. Mas ele não tem tempo para se extinguir. E as providências de Deus, de Jesus, dos grandes espíritos, não apenas aqueles relacionados ao Brasil e aos povos que migraram, de certo modo, para cá. Porque coração interessa que funcione bem para como que o mundo inteiro, para todas as nações. Porque o que for do Evangelho, trabalhado, semeado, edificado, construído aqui, dará frutos para todo o organismo da grande sociedade universal do planeta Terra. De tal maneira que vale a pena nós nos lembrarmos que, de certo modo, o Brasil vem herdando espíritos de todo tipo de natureza inferior. Vale a pena nós nos lembrarmos, meus amigos, que com todo este planejamento, né, se o planeta Terra, no âmbito da sua condição de provas e expiações, é, na verdade, um grande educandário, mas, por outro lado, dito por espíritos muito preparados, um grande hospital, visto de um outro modo, o Brasil é o hospital dos hospitais. Então, o Brasil não é modelo, vamos dizer, do ponto de vista econômico, social, em termos de outros aspectos próprios das sociedades. O Brasil ainda não é nada disso. E nós temos imensas dificuldades para alcançarmos lá adiante o projeto de Jesus para a humanidade através do Brasil e dos brasileiros, porque aqui é um grande hospital, a Terra, o planeta, e o Brasil é um hospital, vamos dizer, para casos mais graves de espíritos mais comprometidos perante o grande cenário das leis de Deus. Na verdade, nós vamos ter que compreender aquela ideia do Evangelho quando Jesus dizia que ele não tinha vindo para os sãos, ele tinha vindo para os doentes. De tal maneira que os que mais se comprometeram, além de seus débitos escabrosos, adquiridos ao longo da história destas individualidades, em todos os cenários da história humana, em grande parte renasceram no Brasil. Já estiveram, estão aqui reencarnados hoje, em diversos estados, cidades, campo, buscando
participação em diversos contextos da vida humana no Brasil. Então, de certa maneira, uma espécie de uma escória da humanidade, que viveu, vamos dizer assim, elementos históricos, os piores que tivemos, estão vindo para cá. Daí, tudo isso que nós estamos vendo agora, por providência, porque, de certa maneira, há no Brasil um enorme contingente de espíritos que progrediram, que souberam fazer, por assim dizer, a sua parte. Tornaram-se pessoas melhores, foram cumprindo gradativamente as leis de Deus, também em diversos outros cenários da vida da humanidade. Ao mesmo tempo, foram como que cultivando virtudes, foram sabendo, a partir de instruções, leituras, crenças, motivações que vieram de todos os modos, souberam fazer evolução espiritual. E anônimos, na maioria das vezes, às vezes se tornando notáveis, mas a maioria no anonimato, compondo as famílias, cuidando das crianças, passando para estas crianças espíritos de uma natureza diferente, carecendo dos ensinamentos do Evangelho, não necessariamente do Evangelho pela letra, porque o que importa é o Evangelho vivido, o Evangelho experimentado, vivenciado, para que isso seja o exemplo que vá renovando a mentalidade, o coração, o sentimento, o pensamento e a vontade das criaturas. De tal maneira que esse processo já tem muito tempo. E tendo tido muito tempo, houve ensejo de que para o Brasil viessem antes espíritos muito bem preparados, que são virtuosos, num certo sentido, das virtudes que importam que cultivemos na esteira do tempo, para nos tornarmos mais felizes em novos ciclos de vida no futuro. E por causa deste panorama, boa parte dos brasileiros é composta de como que um meio salutar, como a ideia de médicos, enfermeiros, terapeutas, assistentes, para que o Brasil recebesse um contingente enorme de espíritos viciosos. Eu poderia dizer, como uma reflexão que seja, mas com muito boa chance de corresponder à verdade, os piores vieram para cá. Os piores, desde lá, o Império Romano, as questões das guerras e lutas violentas, fratricidas, aspectos de conflitos que foram vividos e que a humanidade já esqueceu, porque ninguém lembra, porque nós só nos lembramos daqueles que foram, claro, realmente muito graves e que ficaram mais lembrados. Mas do ponto de vista de viciação moral, o que há de mais delicado vem vindo e está na Terra. De tal maneira que quando Ismael, sobre quem nós vamos conversar daqui a pouco, né, se tivermos tempo, ele ergue a sua bandeira branca e se escreve Deus, Cristo e Caridade, um número imenso de espíritos pediram para vir para cá, porque perceberam um magnetismo de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Desde aquela planificação com Eliu ou Iléu. E eu não sei se vocês lembram do livro, mas naquela mesma altura, no último quartel do século XIV, na época das Cruzadas, há então
a ideia de que Jesus diz para Eliú. Eliú adorou a ideia, ele mesmo sugeriu: vamos buscar a terra que tem as estrelas que lembram o teu martírio na cruz, lembrando a questão do Cruzeiro do Sul. A terra do Cruzeiro é o Brasil, e que tem como uma marca estelar sobre a grandeza do Divino Mestre. E aí, então, Jesus diz para Eliú: Eliú, vais te corporificar na terra. E como um espírito preparadíssimo, cheio de humildade, ele recebe aquela incumbência, e é um fato extraordinário. Ele, Eliú ou Iléu, vem a renascer na família real portuguesa, era irmão do monarca, e ele era altamente preparado na sua história única. E ele, na ponta de Sagres, no sul de Portugal, no Algarve, ele forma a escola de navegação de Henrique de Sagres. Então, o infante Henrique de Sagres é Eliú reencarnado. E é curioso, se nós olharmos esse momento da história, o mundo, a geopolítica do mundo, muda completamente a partir das navegações. E na questão da busca pelo caminho marítimo para as Índias, nós nos lembramos disso dos bancos de escola, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a ideia de que as navegações fizeram com que o Brasil fosse descoberto em 1500. De tal maneira que de 1375 a 1500 são 100 e poucos anos de preparação, com a devida antecedência, para que tudo fosse próprio para que as terras úberes da América, o Brasil fundamentalmente, e outros, claro, fossem descobertos. Fosse o caso do Brasil descoberto. De tal maneira que ali se cumpria uma etapa. E isto foi motivo de muita festa no mundo espiritual, porque isso deu muito trabalho em relação àqueles envolvidos no projeto de Jesus com Eliú ou Iléu. Pois bem, reparem que o Brasil é descoberto, mas o que acontece na história, né? Há uma ideia, quando Jesus conversa com Eliú, lá naquela época das cruzadas, Jesus diz: olha, nós vamos reunir 3 populações que serão como que encaminhadas para o Brasil. Em primeiro lugar, o povo mais humilde e pobre da Europa. E ele se referia aos portugueses. E se nós vamos lembrar da história e da realidade, não é? De todas as Américas, né? O único país de colonização portuguesa e de língua portuguesa por isto é o Brasil. Então, quando ele se refere aos portugueses, é porque no projeto já havia a ideia de Eliú renascendo na família real e gerando a escola de navegação e havendo, portanto, as providências no outro sentido. Outra ideia, ele dizia, a importância dos indígenas, que eram, na altura, os verdadeiros brasileiros. E são. Deveriam ser devidamente como que respeitados e bem tratados, e não foram. Pois bem, como nós sabemos da história do Brasil. E a outra raça que iria compor a nação brasileira, não é, dentro da sua heterogeneidade, eram os negros africanos, que já tinham conquistado o dom ou a virtude da humildade e trariam isso como que na miscigenação e na composição dos brasileiros, os portugueses, os nativos ou indígenas e os que vieram como que de África nos navios negreiros.
Então, numa certa altura, depois, Eliú, não é, queixa-se com Jesus. Olha, o que tem acontecido pelos governantes no processo de colonização, aqueles que vêm de África estão sendo tratados como animais no Brasil, nessa terra de promissão que nós tínhamos combinado de que aconteceria como que a bem da humanidade, do mundo como um todo, né? E aí há um outro encontro muito tempo depois, né? E aí Jesus diz, Eliú, só o sofrimento. Porque nem Jesus pode, mesmo governo da vida, interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. Nem Deus pode. Então, a ideia qual é? Como mesclar a questão de uma lei universal, que é a do livre-arbítrio, e a ideia de que há uma planificação para o planeta. E, nesse contexto, uma planificação para o mundo de um modo geral. Muito bem. Então, Jesus diz, olha, se dentro das nossas providências os outros têm agido deste modo, e de certo modo agem até hoje, em processos os mais variados, como citávamos antes, de todo tipo de ambição, de violência, de viciação, né? Como que aparentemente pondo a perder todo o projeto, né? Para isso tudo existe mecanismo de reparação, de depuração, e nós nos lembramos que o Brasil é como um jardim do mundo. Assim como nós temos o trigo no Brasil, e podemos pensar até que há, como que em parte, algum trigo até dourado, de tanta beleza e de tanto esplendor espiritual, nós também temos, porque foi do planejamento, um grande segmento do joio da humanidade. Propositadamente, esse joio foi aceito plantado para crescer, como dizia Jesus no Evangelho, como que enfeixado junto com o trigo. Para quê? Para que boa parte do joio pudesse, pela convivência e ao longo dos séculos, viver uma experiência diferente, deixar-se banhar pela luminescência do trigo, dourado ou não. Porque aqueles que não se permitirem a transformação com vistas lá ao projeto de regeneração do futuro, terão que partir. Porque para tudo isso tem prazo. Nós nos lembrávamos de etapas que foram sendo cumpridas pouco a pouco, não é verdade? E a ideia qual é? Outras estão a caminho. Se nós fizermos a nossa parte, haveremos de permanecer. Talvez até sejamos algo um dia parecido com o trigo. Mas aqueles, vamos dizer assim, rebeldes, terão que partir para rudes degredos reeducativos a que fizerem jus fora da terra. Já nem é mais uma coisa de pátria, lembrando do Brasil. É algo para longe, como tivemos algo análogo entre Sírios e Capela, entre Capela e a terra, entre a terra e o mundo, vamos dizer, que receberá aqueles que não puderem permanecer. Ou seja, para todas as dificuldades, para todas as questões que estão em curso, nós ainda, para tudo, temos perspectivas positivas. Então, diante de todo aquele cenário, aquele panorama que temos hoje, que preocupa os brasileiros de boa índole, de boas intenções, ou daqueles que sonhamos por um Brasil melhor e um mundo melhor, ainda assim, o projeto não está perdido. Parece que estamos muito distantes, mas como eu dizia no início, mesmo dependendo do povo brasileiro, dependendo do somatório das individualidades, dos que vão vivendo nesta pátria,
o Brasil, magneticamente, é a pátria do Evangelho. Se isso vai vingar, vamos dizer, e se mais cedo ou mais tarde, para o Brasil e para o mundo, teremos tão somente o trigo, ou algo muito próximo, não é? Além de um trigo panorâmico, abrangente, e a ideia de celeiro do mundo é um celeiro tanto no sentido do alimento, no sentido do plantio, no sentido da natureza, da floresta, que precisa ser preservada, como toda a vida humana, a vida animal, a vida vegetal e assim por diante. A ideia é de que nós temos, além dessa questão de celeiro do mundo, é o celeiro das claridades imortais do Divino Mestre Jesus, que o Evangelho, não o Evangelho pela letra, o Evangelho conhecido versículo por versículo, sem reflexão, sem a interiorização, porque senão é apenas cultura, é apenas nós sabermos alguma coisa de uma maneira mais clara. O que importa, vocês sabem disso, é o Evangelho vivenciado. Então, nós temos que lembrar da história do pensamento cristão, não é verdade? De 2000 anos para cá, aproximadamente. A ideia de que nós temos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos no Novo Testamento as epístolas de Paulo, de João, de Judas, que é o Judas Tadeu, nós temos o Apocalipse de João, enfim, nós temos o conjunto do Novo Testamento. Mas nada disso vai adiantar enquanto que estes conteúdos divinos não façam parte da nossa realidade profunda, da nossa realidade íntima, porque, do contrário, mesmo que a grande maioria progrida e faça do Brasil, vamos dizer, a plenitude do projeto de Jesus um dia, nós, se não fizermos a nossa parte, seremos excluídos. Seremos excluídos, talvez, do planeta, mas seremos excluídos naquele outro sentido mais simples, de não termos o privilégio, mesmo sabendo que não existem privilégios na lei de Deus, mas a ideia de podermos viver com alegria, prosperidade espiritual, fraternidade legítima, solidariedade, compaixão, humildade, acolhimento, enfim. Para nós ficarmos, vamos dizer assim, lembrando da figura sublime de Jesus, vale a pena nós reiterarmos que o projeto é dele. Se espíritos de escol estiveram com Jesus sempre, estão hoje velando pelo planeta, velando pelo nosso querido Brasil, pelos brasileiros de um modo geral, porque aqueles que vêm trabalhando longe da conformidade com as leis de Deus são em número expressivo, mas a maioria dos brasileiros estão fazendo parte de uma emancipação espiritual que nos beneficiará a todos mais cedo ou mais tarde. Vocês me perdoem que eu tenha avançado um pouquinho no tempo. Queria dizer para vocês, Letícia, que teríamos inúmeras outras considerações, porque o livro, eu diria, é uma obra-prima. É algo para leitura, releitura, reflexões variadas em momentos diferentes da existência de cada um de nós. Porque toda vez que nós buscamos a obra, nós temos proveito novo a favor de um entendimento melhor da realidade. Então, eu vou entregar a Letícia a palavra, agradecendo vivamente a presença de todos vocês que puderam estar nos acompanhando, e vamos juntos
no sentido da continuação dos nossos trabalhos. Letícia, querida. Excelente, Sérgio, excelente explanação. A gente tem ouvido nas nossas palestras o dia todo quão importante é o planejamento, que tudo que tem acontecido, Você está me ouvindo bem? Estou muito bem. Que tudo que aconteceu seguia um propósito divino, né? A trajetória do Brasil, a nossa história, o espiritismo, né? O advento do espiritismo. E a gente está vivendo esse momento no país em que a gente vê muitas desigualdades, muitas iniquidades, e também vivemos a pandemia. Qual a sua opinião a respeito da pandemia dentro desse projeto que estamos passando e dentro desse projeto que é a Pátria do Evangelho? Vejam só, uma primeira ideia, né, quanto a essa questão é no sentido de que, assim como nós já tínhamos tido na história da humanidade outras epidemias, pandemias, mais ou menos graves, só nós lembrarmos da peste bubônica em tempos medievais, só de nós nos lembrarmos da chamada gripe espanhola, que não era propriamente espanhola, onde nós tivemos milhões e milhões de vidas ceifadas, reencarnações interrompidas, né? O mundo venceu isso tudo, né? Com muito sofrimento, com muita amargura, com muito luto, com muitas adversidades. Deus conhece isso tudo, Jesus conhecia todos da família humana como conhece até hoje. Ele não disse a Natanael ben Elias, o chamado paralítico de Cafarnaum, quando ele, o paralítico, exclama: como é que tu sabes o meu nome? Se tu estás me vendo agora, tão somente. E aí Jesus diz: Natanael, eu lhe conheço pelo nome, como conheço pelo nome todas as minhas ovelhas, desde sempre. Então, nada disto que já aconteceu é como que desconhecido do grande planejador que é Jesus. E de todos aqueles que fazem parte da falange dos anjos, dos espíritos superiores, dos espíritos puros, puríssimos, que trabalham com Jesus. Então, a pandemia, nós não sabíamos que poderíamos viver tudo isso que vivemos hoje, o luto, a dor, portanto, a morte, o sofrimento nos hospitais, não é? As vidas das famílias muito comprometidas, não é? A sociedade, a economia, o trabalho, repercussões a todo nível. Mas isso tudo há de ter um sentido. O primeiro sentido é de que isso tem um caráter kármico. De certo modo, nós geramos, se não o vírus, por uma psicosfera escura, doentia, geradora de males a nível espiritual e a nível, vamos dizer, material. Mas também a ideia de que ninguém vai experimentar certas dores ou consequências tristes, penosas, se nós não tivermos um sentido kármico de lei, né? Porque qual é a lei mais alta de todas? É a lei divina. Serve não só para o Brasil e para o mundo, que é a Terra, serve para o universo, envolvendo todos os filhos do Criador, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, nada escapa isso tudo. Se nós tivermos que desencarnar, não é? Nós vamos viver do outro lado da vida, porque nós já aprendemos sobre a imortalidade. Ao mesmo tempo, quantos estão sofrendo nas terapias intensivas com os respiradores mecânicos, insuficiências respiratórias agudas graves, sem medicamento,
vacinas sendo desenvolvidas, mas ainda distantes de servirem para a grande comunidade do planeta. Então, tudo isso é desafio, tudo isso é aprendizado. Aqui não é uma grande escola, um grande educandário. Nós não estamos lidando com questões simples, porque vieram para o Brasil, como estavam antes, mundo afora, espíritos predadores. Espíritos que viveram experiências de mando, de poder, de ambição, vivendo aspectos altamente perversos. E um grande número, e estamos aqui ainda. E o que nós precisamos para nós refletirmos? Temos que parar tudo. A Terra parou. Do ponto de vista geofísico, não. Mas a ideia qual é? Dá a impressão de que nós estamos numa outra velocidade. Nós temos que ficar em casa, num certo sentido. Nós temos que nos recolher. Nós temos que revisitar a vida, ressignificar a experiência humana. Porque enquanto nós estávamos distraídos em busca de salário, não é? Trabalhando fora, sem darmos atenção à vida familiar, sem brincarmos com as crianças, sem participarmos do aprendizado, sem abraço, sem beijo, sem olhar nos olhos, sem fazermos coisas de caráter como que mais intimista, nós íamos perder muito tempo. Então parece que, claro, com o sacrifício de muitas vidas, que estão experimentando situações dentro de um planejamento também para elas, como acontece para todos nós, a par disso, nós todos estamos parando um pouco para refletir. Tanto é que você acabou de perguntar, qual é o sentido disto para o Brasil? É o mesmo para o mundo, porque até certo aspecto nós somos todos iguais. Temos as mesmas carências evolutivas, temos as mesmas imperfeições. Só que o Brasil tem, dentro do projeto de Jesus, providências invisíveis, providências lindas, para os que ficam na reencarnação atual, para os que se vão e vão ficar no Brasil, no mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que há países no outro cenário aqui do lado, seja no umbral médio, umbral inferior, seja nas esferas elevadas, seja nas zonas umbralinas inferiores ou de treva. Tem muitos Brasis superpostos. Nesse que é aquele único que a gente enxerga e com o qual a gente se preocupa muito. E tanto, porque é da nossa alçada nos preocuparmos. Eu só queria aproveitar, Letícia, lembrar da obra que há um capítulo mais adiante, que se chama A República. Se não me falha a memória, é o antepenúltimo. Perdão. Nesse capítulo, Humberto de Campos diz, olha, a República 1889, 15 de novembro, para o Brasil, é uma data marco. Jesus, Eliu e Léo e outros que vieram como Longinos, que é D. Pedro II, Bezerra de Menezes, enfim, ali tem uma história linda desses espíritos contribuindo para o Brasil. A ideia é de que, alcançando a República, há uma maioridade. E aí o que acontece? Nesta maioridade, agora é com vocês. Aquela supervisão mais direta, ostensiva, protetora, nós já fizemos. Mas república é república. Olha a importância da política. Olha a importância daquela frase que nós tínhamos como que recordado no princípio, no sentido de que os dirigentes têm uma responsabilidade enorme e é preciso que eles acordem, que eles despertem,
para os verdadeiros interesses da coletividade e da pátria. Porque, até prova em contrário, o que nós temos enxergado são aproveitadores da realidade, comercialmente, economicamente falando. Então, tudo isso está sendo, talvez, melhor refletido, digerido, vão se estabelecendo grupos com pensamentos heterogêneos, mas disso tudo resultará algo positivo. Excelente colocação, doutor Sérgio. E agora nós temos umas perguntas dos nossos espectadores. A gente vai colocar aqui na tela. Então, a pergunta de Mara Campos, ela pergunta: Sérgio, mas nossos governantes acabam traindo seus propósitos de um bem coletivo e partem para interesses individuais. Né? Mas é isso, Mara. Como combater a desigualdade social diante dos casos públicos? Olha, Mara, obrigado pela pergunta. Talvez só o tempo, Mara. O tempo e a dor. Porque a evolução humana, minha amiga, meus amigos, ou nós vamos fazê-la por amor ou pela dor. Já foi assim, vem sendo e continuará. Então, o Brasil progrediu, o mundo progrediu, e aí eu diria, ai daqueles que tenham nas mãos, vamos dizer assim, poderes decisórios de governo, seja a nível municipal, estadual ou federal, ai deles que continuarem se utilizando dos seus respectivos poderes outorgados na República para continuarem como que desprezando a maioria do povo brasileiro, as suas reais condições e necessidades, porque o mundo dos degredados está à espera de todos aqueles que não fizerem aquilo que é o dever de casa e cumprirem como que programação que estabeleceram antes de reencarnarem. Infelizmente, amiga, nós estamos vendo dificuldades enormes nesse sentido. E aí eu diria, oremos, para que Jesus inspire a nós todos, mas especialmente o governo, do Planalto até todas as regiões do Brasil, todos os municípios e as prefeituras. Temos um longo caminho. Porque a impressão que nós temos, daí a sua pergunta, que absolutamente tudo ainda está por ser feito. É verdade. Temos uma pergunta agora de Rosiane Luzia, de Santa Catarina. Ela pergunta: boa noite, Sérgio. Como ficamos nessa história do Covid em relação às pessoas que desencarnaram por conta disso? Estou sempre na angústia em relação a isso. A paz de Cristo a todos. A pergunta da Rose é muito oportuna, porque nesses tempos de pandemia, todos nós podemos desencarnar, muitos de nós perdemos ou perderemos entes queridos, amados. Então, jamais pensemos que os que estão morrendo serão tratados de um determinado modo ou irão embora porque a hora é de separação entre joio e trigo. Absolutamente. Pode ser exatamente o oposto. Eles estão sendo devidamente acolhidos no mundo espiritual. Há uma movimentação enorme, porque tudo isso já era previsível pelo alto, de tal maneira que tudo está sendo de acordo com o merecimento de cada um. Mas também é verdade que muitos que não estão morrendo agora pela pandemia poderão morrer por ela ou por um outro mecanismo qualquer, o que significa desvencilhar-se da vestimenta física e terem que, por sua teimosia, rebeldia e a falta de tempo suficiente
para uma recuperação moral ampla, terem que viver algum tempo em outras realidades, no sentido de aprenderem o que teimosamente não quiseram exercitar no campo moral enquanto estavam aqui. É verdade, a gente vê muito essa questão da teimosia de espíritos que insistem ainda no erro, né? E estar encarnado é uma oportunidade de aprendizado valiosíssima, né? Vamos para a próxima pergunta? Letícia, eu só queria considerar contigo, eu tenho uma outra live agora às 20 horas, com a cidade de Palmelo, em Goiás, na Semana Espírita dos nossos amigos ali. Então, vamos fazer assim, vamos ver esta próxima pergunta, e aí eu vou precisar, vamos dizer assim, me preparar para o outro encontro, tá bem? Perfeitamente. Então, vamos lá para a última pergunta de Daniel Rosa. Sérgio, na parábola dos maus vinhateiros, que Jesus, ao profetizar que a terra não produziu seus frutos, será dado a um povo que produza esses frutos. Se referia ao Brasil com a pátria do Evangelho? Daniel, mas foi exatamente isso que o nosso comentário, ao citarmos a parábola, quis dizer, não é? O Brasil era um mundo desconhecido naquela altura, onde tudo foi planejado, né? E tudo foi feito, e como Senhor da vida, nós temos que entender que Jesus conhecia tudo. Jesus é um espírito de natureza crística. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que quando a Terra ainda se esfriava, resfriava, ainda era algo incandescente. Jesus já era crístico. Isso foi há 4,5 bilhões de anos. Quem tem uma vida de bilhões de anos já conhece tudo. Mas é o livre-arbítrio. Ele vai favorecendo, amando, protegendo, promovendo, nos dando condições, mas nós temos que progredir, cada um de nós. Então, é sempre bom nós estudarmos essas antecipações, né? Para que nós possamos valorizar o encadeamento dos fatos históricos e vendo com os olhos espirituais, espíritas. De qualquer maneira, vamos continuar estudando. Eu deixo o convite para vocês, e que no fundo é para mim também, no sentido da releitura da obra. Talvez agora, com toda a colaboração destes amigos queridos que já nos precederam, os amigos tão queridos quanto que vão nos suceder hoje e amanhã, que tudo isso seja como que inspiração para nós entendermos melhor o papel do Brasil, dos brasileiros e assim por diante. Temos coisas lindas pela frente, mas enquanto chegarmos lá, temos outras muito dolorosas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu vou precisar me afastar para o outro compromisso. Nós que agradecemos, Sérgio, amigo querido do MESESG, em nome de toda a equipe do MESESG, do Gilmar, que está nos assistindo. Agradecemos a sua participação. Contamos com a sua participação nos próximos MESESGs presenciais, onde a gente vai poder te dar um abraço pessoalmente. Muita gratidão, que Jesus o abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a vocês todos, foi um prazer, uma alegria podermos estar juntos dessa forma. Cuidem-se bem, protejam-se bem, sigam as recomendações dos gestores de saúde, protejam-se, protejam os seus, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades da maneira mais proveitosa para todos. Muito obrigado. Obrigado, nossa querida Letícia.
Obrigada, Sérgio. Imagina. Pessoal que chegou aí, foi brilhantíssimo esse nosso estudo. Queremos agradecer a participação de todos. Fiquem conosco.